Muito bem, meus amigos, vamos começar agora o nosso módulo 6. Já estamos separando em cada um dos módulos alguma coisa relativa a texto. Logo em seguida a gente pega o texto e fala de um assunto teórico e faz as questões do texto. Chegou a vez de nós falarmos da questão da regência verbal. Bem, o texto que nós selecionamos para essa parte, olha aí na tela, são apenas 2 parágrafos, como nós já vimos aqui em outros momentos. E diz assim: o Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, DAVG, da Polícia Civil de Sergipe, atende a um público específico, que frequentemente se torna vítima de diversos tipos de violência. Idosos, homossexuais, mulheres, crianças e adolescentes têm recebido atenção constante do DAVG, onde o atendimento ganha força e se especializa diariamente. Então, vem aqui comigo. Eu já te disse em cada um dos módulos, ainda que você tenha só 2 parágrafos e, portanto, você não tenha a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, o recorte em 2 parágrafos tem que funcionar, o primeiro deles, como aquilo que vai situar o tema do texto. Já que uma das coisas que o SESP mais pergunta é qual é a ideia central do texto apresentado. Já te falei também, e vou repetir em cada um dos módulos, que a primeira frase é o tópico frasal. Vamos lê-lo novamente. O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis, DAVG, da Polícia Civil de Sergipe, atende a um público específico que frequentemente se torna vítima de diversos tipos de violência. Vem aqui comigo. Lendo essa frase, eu tomei conhecimento de um órgão, o DAVG, onde ele está, em Sergipe, para que ele serve? Para atender um público alvo de violência. Então, o tema desse texto ou é a instituição ou é a questão da violência. De qualquer maneira, sendo uma instituição, não é pessoa, não é lugar, não é objeto. Então, isso não deve ser um texto descritivo. Mas também, apresentando um lugar, não é pessoa que vai praticar ação. Isso não é um texto narrativo. Eu tenho dito a vocês que o texto dissertativo é aquele texto que apresenta uma realidade conjuntural. Tudo bem, falar de grupo que sofre violência é falar de uma das coisas com as quais a gente convive na sociedade. Mas assim, me parece que não é a violência o tema, que é para falar do grupo. Então, como grupo, repito, não é pessoa, não é lugar, não é objeto, em vez de esse texto ser descritivo, ele é o texto dissertativo expositivo. Por que ele é dissertativo expositivo? Porque ele está informando alguma coisa sobre um órgão. Quero aproveitar o ensejo do primeiro parágrafo e dizer para vocês que tem o nome Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis e, entre parênteses, a sigla DAGV. Eu falei VG agora há pouco, né? DAGV. Toda vez que você fizer isso, e você vai fazer uma redação, quando você tiver que colocar uma sigla, por mais conhecida que seja essa sigla, você não pode colocá-la direto. Então você não pode escrever assim, segundo se acordou entre os membros da ONU. Você sabe que todo mundo sabe que a ONU é a Organização das Nações Unidas. Mas no texto, você tem que fazer como essa pessoa fez. Você primeiro coloca, segundo acordo firmado entre os membros da Organização das Nações Unidas, ONU, e logo depois, toda vez que você fizer referência à ONU, aí sim você pode usar só a sigla. Olha aí na tela. Na frase 2, aconteceu isso. Eles fizeram referência a idosos, homossexuais, mulheres, crianças e adolescentes, têm recebido atenção constante no DAGV. Como ele já explicou o que é o DAGV, ele pôde colocar só a sigla. Então, é esse o procedimento padrão. Nada de colocar a sigla primeiro e traduzi-la. Não. Primeiro é o extenso, a sigla, e depois só a sigla. Então,
trata-se de um texto dissertativo expositivo que vai nos informar o que faz esse órgão. Parágrafo 2, vamos lá. A unidade surgiu como delegacia especializada em setembro de 2004. Agentes e delegados de atendimento a grupos vulneráveis realizam atendimento às vítimas, centralizam procedimentos relativos a crimes contra o público vulnerável registrados em outras delegacias, abrem inquéritos e termos circunstanciados e fazem investigações de queixas. Vem aqui comigo. Você não tem que entender nada desse texto. Esse texto não tem o que interpretar. Porque o sujeito não se posicionou, não elogiou o trabalho, não criticou a ineficiência, não disse da importância social, enfim, ele só informou o que é o órgão, onde ele fica, quem ele atende e o que ele faz. Então, o objetivo não é caracterizar no sentido de descrever. Se você que fez o nosso módulo todo, no primeiro, quando eu falei em texto descritivo, eu falei que ele costuma ser parte, a descrição, de um todo maior, que é esse aí, um texto dissertativo expositivo. Bom, como nós já falamos da tipologia textual, como nós já falamos das marcas de subjetividade que aqui não tem, como nós já falamos de denotação e conotação, eu não vou teorizar neste módulo nada de texto. Nós vamos então passar para o fragmento para fazer o que nós precisamos. Olha aí. O primeiro parágrafo, nele eu destaquei o verbo atende, o verbo se torna, o verbo, a expressão verbal tem recebido, e o verbo ganha e o verbo se especializa. Vamos vir aqui comigo. Vocês viram que eu escrevi lá no início da primeira tela o nosso assunto, texto e regência. No seu edital, olha aí, você está vendo assim, regência verbal e nominal. Então, antes da gente começar a lidar com isso, vamos definir o que é essa questão da regência para, em função dessa definição, você imaginar o que te aguarda. Então, quando se fala em regência, a regência se define como uma adequação entre termos. A parte da gramática que estuda a relação entre os termos da oração é a chamada sintaxe. Então, a regência é um dos aspectos sintáticos. Bom, nós já vimos, para vocês que estão fazendo todos os módulos, que o CESP tem no edital uma coisa que fala, que estuda as relações de coordenação e de subordinação entre orações e entre termos da oração. A regência é essa adequação entre termos, e essa adequação é uma relação de subordinação entre termos e não entre orações. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu já também comentei num dos módulos anteriores que a gente passa a nossa vida escolar, quando estuda regência, olhando o verbo assistir, o verbo aspirar, o verbo visar, o verbo preferir, esquecer e lembrar e outros. O CESP não tem tido a postura de trabalhar a cobrança da regência com esses verbos clássicos. Por quê? Cá para nós, gente. As outras bancas forçam a barra e criam frases com os verbos específicos porque são descontextualizadas. Como o CESP trabalha só com texto, impossível num texto você encontrar 4, 5 casos de regência que justifiquem a cobrança específica. Então, eles vão trabalhar no plano sintático.
nessa subordinação entre termos. Então, a regência verbal é essa subordinação que ocorre entre o verbo e o seu complemento. Existem termos que servem para complementar. O CESP, às vezes, pega uma frase do texto e fala assim, na linha X, o termo tal serve de complemento para a forma verbal X. Então, quando o CESP falar que o termo serve de complemento, ele está se referindo ao que a gente aprendeu como objeto direto e objeto indireto. A possibilidade de você ter uma questão do CESP que diga assim, o termo A é o objeto direto do verbo B. É quase zero. Existe objeto indireto no terceiro parágrafo do texto. Quase zero chance. Eles podem dizer que o termo funciona como complemento de verbo. Isso pode. Mas eu quero que você saiba que para chamar de complemento é objeto, porque tem termos que complementam o sentido, mas não são complemento de verbo. Agora, a questão da regência nominal, ela é a adequação entre nome e complemento. Vai falar assim, claro, né, professor? A regência verbal é entre verbo. A regência nominal é entre nome. Saiba que nome é substantivo, é adjetivo e é advérbio. Porque a gramática diz que a palavra que dá nome aos seres é o substantivo. Sim. Só que quando a gente fala assim, vamos estudar a classe dos nomes, ou quando existe um edital que diz assim, o nome e seu emprego. Falar do nome e seu emprego é falar de substantivo, de adjetivo e de advérbio. E esse complemento é uma coisa que você aprendeu, quer dizer, se você aprendeu, não sei não, mas você já ouviu falar, que se chama complemento nominal. O complemento nominal é uma coisa que a gente confunde com o adjunto adnominal. Mas isso é um papo para outro momento. Eu só estou te definindo o que é que nós chamamos de uma relação de regência. Agora volte ao texto que eu destaquei. Se eu grifei o atende e eu grifei os outros termos, significa dizer que todos os termos que eu grifei sendo verbos, eu tenho no primeiro parágrafo a regência verbal. Então vamos lá. O primeiro verbo, atende. Logo em seguida eu grifei assim, a um público específico. Porque a regência verbal da norma culta diz, por exemplo, que você procura algo. Eu procurei o CD. Eu procurei minha chave. Mas que você atende a alguém. Porque atender é prestar atendimento. E quem presta atendimento a. Então tem que ser atende a um público. Eu não posso colocar atende um público. Essa falta da preposição a é uma falta que corresponde a um erro de regência. E aí, meu amigo, o que o CESP faz é cobrar a chamada regência verbal no plano que nós chamamos de transitividade. Ou no plano que alguns livros de português chamam de predicação verbal. Você já ouviu falar de verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo de ligação, verbo transitivo direto e assim por diante. Isso é o que se chama regência verbal e este foco é mais comum no CESP. Ok? Bom, primeiramente, vamos lá na tela de novo. Depois do atende, tem grifado a um público específico.
Depois do se torna, eu grifei a palavra vítima. Depois de tem recebido, eu coloquei em vermelho atenção constante, mas tinha que estar grifado. Grife aí para mim. Atenção constante. Depois de ganha, eu grifei força. E depois de se especializa, eu grifei diariamente. Ou seja, há uma relação entre o atende e a um público específico, há uma relação entre o se torna e o vítima, e assim por diante. Então vem aqui comigo. A primeira coisa que nós vamos colocar é que dentro dessa questão da regência, existe uma coisa que se chama verbo intransitivo e que a gente aprendeu na escola que o verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo. Com certeza você já ouviu isso. Eu vou tomar a liberdade de alterar o conceito e dizer para vocês que o verbo intransitivo, na verdade, ele não tem sentido completo. Ele pode ter. Como assim, professor? Se a vida inteira a gente aprende que tem, que negócio é você mudar a regra do jogo? Não, não estou mudando. Eu só estou te mostrando, vou te mostrar por que às vezes você erra uma coisa. Porque a gramática te induz a pensar num perfil ideal e isso não é bem verdade. Outra coisa, o verbo intransitivo é aquele verbo que, segundo a gramática, não precisa de complemento. Isso é verdade. Só que nós temos que tomar cuidado com o seguinte: a gente acha que ter sentido completo e não precisar de complemento é a mesma coisa. Não, não é não. Tem certas frases que apresentam um termo que, ao ser colocado, completa o sentido. Mas ele não pode ser chamado de complemento verbal. Eu vou repetir. Porque complemento verbal é objeto direto e objeto indireto. Se um verbo tiver uma coisa chamada objeto direto, ele chama transitivo direto e não intransitivo. Se o verbo tiver uma coisa chamada objeto indireto, ele chama verbo transitivo indireto e não intransitivo. Por exemplo, a promoção de Natal já terminou. Ó, nós temos nesta frase um caso de verbo intransitivo típico, porque você aprendeu na escola com certeza que verbo intransitivo é aquele que, por ter sentido, está no fim da frase. Eu já tive até uma professora que me dizia que verbo intransitivo é só você pensar numa estrada intransitável. O que é uma estrada intransitável? É aquela estrada em que não há trânsito. É aquela estrada em que não passam veículos. E a minha professora dizia que o verbo intransitivo é aquele que não passa nada depois dele. O que é que ela me induziu a fazer? Toda vez que tinha uma questão para classificar a transitividade verbal, eu grifava todos os verbos e todos que estavam na ponta, eu colocava verbo intransitivo e acertava. Então, esse é o verbo intransitivo clássico. Outra coisa, surgirão novas promoções. Aí, eu duvido que a maioria das pessoas acerte que o verbo surgir ali é intransitivo. Porque você vai cair no vício escolar e dizer assim, surgirão, mas surgirão o quê? E vai pensar que isso aqui é o complemento do verbo surgir. Não é não. Isso aqui é o sujeito do verbo surgir que está numa posição invertida. Novas promoções surgirão. Então, primeira coisa que o CESP cobra, que a gente chama de regência, que estuda a relação entre os termos da oração. Pega-se uma frase como essa e afirma-se na linha A, o termo novas promoções completa o sentido do verbo surgir. É de lei que o povo erre feliz. Claro, né, professor? Surgirão, mas surgirão o quê? Não. Isso completa o sentido, mas não é complemento do verbo. Porque
que ele é o sujeito. Tanto é que se eu coloco uma promoção, ela surgirá. O sujeito é o termo que determina a concordância e não que completa o sentido do verbo. Isso é a cobrança de regência do CESP. Continuamos falando sobre isso daqui a pouco. Até já.